Olá, bom dia, graça e paz. Vamos refletir juntos essa manhã? Gênesis capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14, nós entendemos um ensinamento de Deus através das Escrituras Sagradas sobre como nós somos falhos e imperfeitos e transferimos as nossas responsabilidades. Como eu sempre tenho falado nas minhas mensagens, a salvação ela é individual. Deus trabalha de uma forma coletiva, mas Deus trabalha nos aperfeiçoando de uma forma individual. E quando nós analisamos as Escrituras, Deus da queda do homem no jardim do Éden, o homem tem transferido a sua responsabilidade, tem julgado a culpa nas outras pessoas por não estarem pagando o preço que deveria pagar para viver uma vida de intimidade com Deus. Quando na queda de Adão e Eva no Éden, relatada em Gênesis capítulo 3, no versículo 12 ao versículo 14, quando Deus questiona Adão sobre a queda, sobre a mudança do ambiente espiritual que havia ali naquele lugar, ele joga a responsabilidade para Eva, ele transfere a responsabilidade para a mulher. Deus tinha determinado que não era para ele se alimentar daquele fruto que havia no meio do jardim. Eles poderiam alimentar de todos os outros frutos, menos daquele que Deus tinha determinado que não era para alimentar. E ele é questionado por Deus e ele transfere a responsabilidade para Eva, dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu que trouxe para mim esse fruto e eu comi. Quando é que Deus questiona Eva sobre o porquê ela tinha feito aquilo, ela joga a responsabilidade para a serpente, dizendo que a serpente havia a enganado. Todos nós precisamos de ter responsabilidade sobre todas as nossas decisões das nossas vidas. Cada um de nós vamos ser responsáveis por nossas decisões, por nossas escolhas. E nós precisamos de entender que transferir a nossa responsabilidade ou julgar a culpa nas outras pessoas não é o ideal para que nós venhamos a entender o propósito de Deus na nossa vida. Nós não estamos servindo a Deus porque a culpa é de tal pessoa. Nós não estamos na presença de Deus porque a minha família me impede de ir. Eu não estou servindo a Deus porque eu não acredito nas religiões por causa de tanta mentira. Isto faz parte do ser humano. E nós precisamos de lutar dia após dia para vencer este pensamento egoísta no nosso coração de não entender que nós somos imperfeitos, cheios de falhas e imperfeições e que precisamos do Espírito Santo para que o caráter de Jesus seja formado nas nossas vidas. Nós temos que parar de transferir a responsabilidade que é nossa, julgando a culpa nas outras pessoas. Como eu falei, né, no início dessa mensagem, Deus do início, a partir da queda, né, tanto Adão quanto Eva nos ensinam, né, e nós analisamos muito na nossa vida o que eles praticaram. Um transferindo a responsabilidade para o outro transferindo a responsabilidade para a serpente. Não é assim que Deus quer para mim e para você. A salvação ela é individual e você vai prestar conta, eu vou prestar conta diante de Deus de todas as práticas da minha vida, da minha intimidade com Deus. E no dia do julgamento final, não vai haver ninguém a não ser eu, Deus e Jesus que vai analisar e eu vou apresentar a minha vida, a minha fé, o que eu vivi na presença de Deus para receber ou não a vida eterna, de ter ou não merecimento de entrar na Nova Jerusalém. Eu sei que tudo é pela graça, tudo é através da graça, através de Cristo, através do novo nascimento. Mas estar em Cristo e viver na graça não nos dá direito de viver uma vida de qualquer maneira. De viver uma vida cheia de pecado, né, tentando colocar em Deus, transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. Deus, da mesma forma que lá no Éden, ele disse para Adão e para Eva, vocês podem comer de todos os frutos, menos do fruto que está no meio do jardim, assim também nós podemos viver neste mundo, aproveitar de
todas as coisas boas, né? Viver uma vida de liberdade, uma vida de alegria, aproveitar o melhor que nós podemos aproveitar aqui nessa terra, mas não deixar de cumprir aquilo que a Bíblia diz que eu não devo fazer e que eu não posso praticar. Mais uma vez, nesta manhã, eu venho te apresentar o Jesus das Escrituras Sagradas. Não o Jesus que está sendo ensinado hoje, né, em grande parte das instituições religiosas. Um Jesus que tudo pode, que tudo é liberado, que você pode viver de qualquer maneira, que você pode agir de qualquer maneira, que não tem problema nenhum, porque tudo é através da graça e de graça. Não é esse o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras requer renúncia. O Jesus das Escrituras, ele requer uma busca incessante pela santificação, por uma vida de santidade, por uma vida de intimidade com Deus. Por isso nós precisamos das Escrituras Sagradas, nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser aperfeiçoados e deixando que o Espírito Santo forme o caráter de Jesus na nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, vai ser uma batalha constante contra o nosso eu, contra o nosso ego, né, contra o mundo espiritual, né, que quer fazer com que nós venhamos a abandonar a veracidade das Escrituras e viver conforme o nosso próprio pensamento e os desejos do nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos de renunciar, que nós devemos de pegar a nossa cruz e seguir Jesus dia após dia. O caminho é bem estreito, a porta é bem apertada, que conduz à vida eterna. Agora, o caminho que o mundo oferece é um caminho largo, onde tudo pode. Mas conforme diz Provérbios, existe um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos que levam à morte. Tome a melhor decisão da tua vida. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Busque Jesus a cada dia na tua vida através da leitura da palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo. Porque só assim nós vamos estar nos preparando para herdar a nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para todos os seus. Se você é um de Deus, ainda há tempo de você se aproximar dele, viver uma vida de intimidade com ele, de dependência e de renúncia. Que Deus te abençoe e te guarde. Um dia abençoado, um sábado abençoado para você e para sua família, e que a presença de Deus esteja cuidando de cada um de nós nesse dia. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha guardar o meu e o seu coração. Um abraço e fiquem todos com Deus.